Olá, eu sou o professor Rogério Grassetto e este é o terceiro vídeo da nossa série sobre Código Florestal. Como nos outros vídeos, vale aqui um disclaimer que eu usei algumas imagens retiradas da internet. Eu não sei se todas estão com direito autoral aberto, mas a finalidade desse vídeo aqui é exclusivamente pedagógica, não tem nenhuma finalidade comercial. E se você for o autor de alguma dessas imagens e se por acaso se sentir prejudicado, por favor entre em contato comigo pelo canal nos comentários que eu retiro a imagem ou dou crédito apropriadamente. Nesse terceiro vídeo nós vamos ver um pouquinho sobre as reservas legais e sobre as formas de uso das áreas de preservação permanente. Então, diferentemente das áreas de preservação permanente, as APPs, que nós vimos no vídeo anterior, que são definidas em função de características do ambiente, as reservas legais são porcentagens da propriedade que têm que ser mantidas preservadas, né? E a quantidade de preservação de reserva legal varia de acordo com o bioma. Mas a regra é muito simples. Basicamente é 20%, como está escrito aqui, no Brasil inteiro, né? 20% no Brasil inteiro, 80% na Amazônia e no Cerrado, dentro da Amazônia Legal, que a Amazônia Legal é definida dentro do próprio Código Florestal, o valor é de 35%. Todos os demais biomas, ou até campos gerais dentro da Amazônia Legal, é 20%. Então, basicamente, é fácil lembrar que a regra é 20-80. 20% nos biomas, 80% em floresta dentro da Amazônia Legal, e o valor que único que é diferente é quando for cerrado, mas cerrado dentro dos estados da Amazônia Legal é 35%. Tá? A gente pode olhar aqui no Código Florestal, quando a gente vê a área de preservação permanente sobre as reservas legais, que tem o capítulo 4, que fala sobre as áreas de reserva legal, ele fala justamente isso, né? Na Amazônia Legal, 80% quando for florestas, 35% quando for cerrado, e aí o resto, quando for campos gerais, ou seja, são algumas áreas de campos que existem na Amazônia, é 20%, bem como todos os outros biomas do país, né? Cerrado fora da Amazônia Legal, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa e os biomas associados. Tá? Então, basicamente, no país inteiro vale essa regra de manter 20% com cobertura de vegetação nativa. Tá? Esse que é o regime de proteção da reserva legal. Então, as diferenças entre APP e reserva legal são que a APP, a área de preservação permanente, tem um objetivo de manter uma determinada função ambiental, como nós vimos no vídeo anterior. Uma função de proteção de recursos hídricos, de fluxo gênico, de preservação da paisagem. E a reserva legal tem o intuito de ser quase como se fosse uma mini unidade de conservação. É um intuito de preservação, propriamente dito. A APP é definida em qualquer lugar, né? A área pode ser pública, privada, terras devolutas, que a gente chama, que são terras que não têm registro de posse, então na verdade são terras da União. E a reserva legal vale para propriedades ou posses, porque ela é uma porcentagem da propriedade, né? Então em terras públicas nem caberia muito bem falar em reserva legal, embora a regra também deva se aplicar a elas. As APPs podem ser suprimidas em caso de utilidade pública ou interesse social ou atividades eventuais de baixo impacto ambiental, que a gente já vai ver isso daqui a pouco. As reservas legais não, elas não podem ser suprimidas, elas podem apenas ser usadas em regime de manejo sustentável. Então, os tipos de usos que podem ser feitos de APPs e de reserva legal são diferentes. E uma APP, como a gente viu também no finzinho do vídeo anterior, elas podem ser decretadas pelo poder público, ou seja, uma determinada área que tem alguma daquelas funções que a gente viu no vídeo anterior, pode ser decretada como APP, mesmo que não se enquadre nas categorias de margem de rio, topos de morros, etc., que nós vimos. As reservas legais não podem ser decretadas, elas são simplesmente aquelas porcentagens das propriedades. E por fim, aquela coisa bem estranha que também comentamos, que a APP não precisa ser composta por vegetação nativa, enquanto que a reserva legal precisa ser composta por vegetação nativa.
sobre os tipos de uso, né? Uma APP, ela pode ser suprimida, ou seja, ela pode ser cortada em 3 situações. Casos de utilidade pública, casos de interesse social ou casos de baixo impacto ambiental. Vamos dar uma olhadinha aqui no Código Florestal. Então, a gente, quando está falando de APPs, tem logo depois que fala sobre os diferentes tipos de APPs, né, que a gente já tinha visto, como por exemplo, aqui, ó, as margens todas de rios que tem 30 metros para os rios pequenos, até chegando a 500 metros para os rios grandes. Então, quando fala da delimitação das áreas de preservação permanente, o Código Florestal nos diz como que podemos usar, ou seja, o regime de proteção das áreas de preservação permanente. Então, ele fala que, em princípio, ela tem que ser mantida, como está escrito aqui, olha, deverá ser mantida, mas, logo no artigo 8º aqui, ela diz que pode ocorrer uma intervenção ou supressão nesses casos aqui, ó, utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental, e esse pedaço final aqui que é o mais importante, previstas nesta lei. Ou seja, não é aquilo que nós entendemos como utilidade pública, que nós entendemos como interesse social, ou que nós entendemos como atividades de baixo impacto ambiental. É aquilo que o próprio Código Florestal define como esses tipos de atividades de utilidade pública, interesse social ou atividade de baixo impacto ambiental. Então, utilidade pública, nós temos algumas categorias, por exemplo, situações de segurança nacional ou situações de proteção sanitária, que eu representei aqui pela mascarinha, mas para a gente ter uma ideia, que são situações que a gente pode suprimir uma APP se tiver um caso relevante de segurança nacional ou de proteção sanitária, ou casos relacionados com defesa civil, ou infraestrutura relacionada a algumas dessas coisas que eu coloquei, alguns ícones aqui, transportes, telecomunicações, infraestrutura viária, gestão de resíduos, infraestrutura de energia e telecomunicações, infraestrutura para tratamento sanitário, competições esportivas e alguns tipos de mineração. Então, vamos olhar rapidinho lá em cima o que diz a lei. Isso está naquela parte das definições que eu sempre falo para vocês, as definições estão no começo, né? Então, a gente está aqui na parte de definições e no item 8 a gente define tudo que é considerado utilidade pública, tá? Então, a gente aqui já começa a ver algumas coisas que podem eventualmente chocar, né? Como essa coisa de mineração, ou seja, então se for necessário para mineração, você pode suprimir uma determinada área de preservação permanente, né? Obras de defesa civil, como a gente falou, alguns outros casos específicos, mas principalmente esses casos que eu mencionei para vocês, né? Segurança nacional, proteção sanitária, defesa civil e proteção sanitária, segurança nacional, defesa civil e todas essas obras de infraestrutura relacionadas a concessões e serviços de todas essas coisas que falamos aqui. Casos de interesse social. Também temos algumas coisas de interesse social. Por exemplo, se você pode suprimir a APP se for necessário para proteger a vegetação. Não me perguntem como. Casos para você poder montar uma agrofloresta. Aí já faz mais sentido, porque tem realmente um interesse social. Pesquisa e extração de areia, argila e alguns outros tipos de minerais. É considerado interesse social, então eventualmente pode suprimir a APP. Sim, é esquisito mesmo. Projetos que necessitem de captação e condução de água efluentes, por exemplo, um projeto de irrigação, um projeto de piscicultura, algum projeto que precise de captação e condução de água, ou um moinho, alguma coisa desse tipo. Se for necessário para regularização fundiária, ou atividades esportivas, de lazer, educacionais e culturais, eu pus um asterisco aqui, porque são atividades que eles dizem ao ar livre. E tem alguns outros detalhezinhos também que não vale a pena a gente colocar aqui. Então, interesse social vem logo em seguida depois de utilidade pública. Então, a gente vê aqui que a lei define o que ela considera por interesse social. Então, atividades para proteção da vegetação, como nós vimos aqui, né, proteção da vegetação nativa, exploração agroflorestal sustentável, que é a primeira vez que nós vimos alguma coisa mais razoável, né, proteção da vegetação também é razoável, infraestrutura pública destinada a lazer, ao ar livre, mas também tem que ter um asterisco aqui, apenas em áreas consolidadas, ou seja, onde já estiver desmatado. Não podemos desmatar para implantar essa infraestrutura. Tá? Regularização fundiária, mas também tem um asterisco aqui, né? Ocupados principalmente por população de baixa renda, então aqui no interesse social a gente começa a ver uma coisa mais razoável que a utilidade pública. E essa captação e condução de água que nós vimos aqui, né?
Aqui tem o elemento bem esquisito, né? Atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, e depois outros tipos de atividade. E por fim nós vamos ver que o próprio Código Florestal define o que são essas atividades que ele chama de atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. Então nós temos, por exemplo, abertura de trilhas internas na propriedade, que eu tentei representar por esse primeiro ícone aqui, atividades de captação de pequenos volumes de água, trilhas de ecoturismo, rampas de atracação para barcos ou pequenos ancoradouros, construção de moradias populares, né, construção de moradias para populações de baixa renda, instalação de cercas, pesquisa, que eu tentei representar por esse ícone aqui, né, pesquisa científica, coleta de frutos, sementes e produtos não madeireiros, plantação de árvores e também, novamente, exploração agroflorestal. Então, vamos dar só uma olhadinha na lista para recapitular. Então, abertura de pequenas vias de acesso interno, né? São coisas para você fazer trilhinhas e tal, ou para você atravessar um curso d'água, pontinhas, o que o pessoal chama de pinguelas aqui, né? Instalação para captação e condução de água efluentes, desde que você tenha a outorga, como está escrito aqui, trilhas de ecoturismo, que eu representei aqui, né? Rampas e lançamento de barcos, pequeno ancoradouro, que é lugar para você atracar o barco, moradias de agricultores familiares. Então geralmente ele está falando aqui, comunidades quilombolas, populações extrativistas tradicionais. Não é você construir seu resort, uma casa de alto padrão, né? Então é construir uma casinha ali na beira do rio, cercas, pesquisa científica, como está aqui, coleta de produtos não madeireiros, né? Vamos destacar isso aqui, produtos não madeireiros para fim de subsistência, plantio de espécies nativas, que eu representei aqui por o pessoal plantando umas arvorezinhas aqui, e exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, mas comunitário e familiar, diferente dos casos ali em cima que a gente tinha visto de interesse social, que também entrava um pouquinho a agrofloresta. Tá? E a reserva legal, como que nós podemos usar? Como a gente tinha visto um pouquinho no vídeo anterior, a reserva legal pode ser usada em regime de manejo sustentável. E como que a lei define manejo sustentável? Sempre valendo aquilo que eu comento em todos os vídeos. Não interessa o que nós consideramos como manejo sustentável, a gente tem que ver o que a lei define. Né? Então, ele fala aqui que manejo sustentável é uma administração da vegetação natural para obtenção o quê? De benefícios econômicos, sociais e ambientais. Então, está o tripé da sustentabilidade. E o que mais tem que ser isso? Então, você tem que ter não só benefícios ambientais, mas econômicos e sociais, por isso que é um manejo. Você vai mexer na vegetação de forma sustentável ou teoricamente sustentável. Respeitando-se o quê? Os mecanismos de sustentação do ecossistema, não sabemos como, né? E considerando-os cumulativo alternativamente, a utilização de múltiplas espécies, então não é para você fazer uma plantação de pinos ou eucalipto, ou trocar de repente toda a reserva legal por uma coisa única, por uma candeia. Essas espécies podem ser madeireiras ou não, né? Então você pode focar em espécies que dão sementes, frutos, resinas, óleos essenciais, raízes, com múltiplos, isso que ele sempre enfatiza, né? Múltiplas espécies, múltiplos produtos e subprodutos, além de outros bens e serviços, que já dá uma brecha aqui para a gente começar a pensar eventualmente em pagamento de serviços ambientais, que é uma tendência em alguns lugares do mundo, você pagar pelos serviços que uma determinada floresta fornece para a população humana do entorno, serviços de polinização, serviços de regulação climática, serviços de contenção de encostas, serviços de proteção contra enchentes, etc. Tá? Então, esses usos da reserva legal também, se a gente for rapidinho aqui na parte que fala da reserva legal, primeiro ele diz como que delimita, que é o que a gente viu no começo do vídeo. E depois, também como no caso das APPs, ele fala sobre como que ela deve ser usada. Então, eu passei bem por alto por aqui, mas ele fala como que tem que estar registrada no cadastro ambiental rural, tem toda uma série de regras para que você possa fazer essa coleta, esse manejo sustentável, etc. Não é só aquilo que eu mencionei no vídeo. Aí quem tiver mais curiosidade, sugiro ler esses 3 artigos aqui, o 20, o 21, o 22 e o 23, que fala sobre como tem que ser feito esse manejo, também que você não pode descaracterizar demais, tem que ter diversidade de espécies, uma série de normas para você poder fazer o uso da sua reserva legal. Então, finalizando,
o Código Florestal ele permite, ele primeiro protege as áreas de preservação permanente, os APPs e as reservas legais, depois ele estabelece uma série de possibilidades de uso mais regulamentado e o próprio Código Florestal define que tipos de usos e como tem que ser feitos esses usos. Ok? Então, nesse vídeo é só, e no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das áreas consolidadas, que foi uma das grandes novidades aí negativas desse Código Florestal.